Pai, obrigado por que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, junto com outros irmãos, para prestarmos um culto de louvor ao Seu nome, e que nesse momento, Senhor, o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Quando crer em Deus não basta. Pode ser um pouquinho chocante essa afirmação, né? Mas algumas situações que isso é verdade. Crer em Deus não basta. 2 Reis 17, de 24 a 41. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os povos constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó e a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temerei, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos,
até ao dia de hoje. Irmãos, antes de nós iniciarmos a exposição desse texto e a sua aplicação, nós precisamos nos situar em que momento da história isso acontece. Então, vamos fazer aqui uma cronologia, vamos lembrar algumas coisas. Deus chamou a Abraão, quando este habitava com a sua parentela na terra de Ur dos caldeus, aproximadamente no ano 2000 a.C. Essas datas, irmãos, elas não são datas precisas, porque tem algumas datações que são quase impossíveis de fazer, olha, foi em tal ano. Então, essas daqui são datas aproximadas, ok? Então, Deus chamou Abraão no ano 2000 a.C. Portanto, 4.000 anos atrás, se deu a chamada de Abraão. Abraão, lá na terra de Canaã, teve o seu filho Isaque. Depois Isaque teve a Jacó. Jacó teve 12 filhos. Dentre esses filhos, por problemas lá com os irmãos, José foi vendido e chegou até ao Egito. E depois houve grande fome em toda a terra, mas o Egito, por obra do Senhor através de José, tinha mantimento. Então, toda a família de José, toda a família de Jacó, de Israel, acabaram indo para o Egito. Isso aconteceu aproximadamente no ano 1850 a.C. Lá eles ficaram aproximadamente 400 anos, uma boa parte desse período como escravos, e o êxodo, a saída deles do Egito, foi no ano 1450 a.C. Quando eles começaram a habitar a terra de Canaã, através de Josué, iniciou-se o período dos juízes, e o povo foi governado pelos juízes por aproximadamente 400 anos, até que o povo pediu um rei, e Deus lhes concedeu a Saul. E aí nós temos então o início do reino de Israel no ano de 1050 a.C., sendo que Davi foi coroado rei aproximadamente no ano 1000. Então nós temos de Abraão até Davi 1000 anos, de Davi até Cristo mais 1000 anos, e de Cristo até nós mais 2000 anos, que perfazem então aqueles 4000 que eu havia falado. 2000 anos antes de Cristo, Abraão, 1000 anos antes de Cristo, Davi, e depois Cristo, e agora nós estamos aqui um pouquinho mais do ano 2000, se eu não me engano. Então, no ano 1050, é estabelecido o reino em Israel, sendo o seu primeiro rei, o rei Saul. Após a morte de Salomão, então nós temos no reino unificado Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão morre, o reino se divide. Roboão assume o reino do sul, então, que é as tribos de Judá e de Benjamim, e Jeroboão assume, então, o reino do norte. Há uma divisão, então, com as outras 10 tribos, né? No ano 930 antes de Cristo, a divisão do reino. E, no ano 722 a.C., nós tivemos, então, a queda, a destruição do reino do norte pelo rei da Assíria. Então, essa passagem é aproximadamente nessa época, no ano, então, mais ou menos, no ano 720 a.C. Esta passagem que nós acabamos de ler, e que agora nós vamos expor e tirar alguma aplicação nela, acontece mais ou menos nessa época aqui, depois que o reino do norte cai nas mãos da Síria. Não confundir com Síria, né? É Assíria. E aqui no versículo 24, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Nós já falamos aqui algumas vezes, e nós vamos repetir para que vocês entendam. A tática
de ocupação da Síria era a seguinte: eles invadiam o país, pegavam os habitantes daquela nação e mandavam para outros lugares. E pegavam a população de outras nações invadidas e enviavam para aquele novo lugar que foi invadido. Então, com isso, eles misturavam as nações e eles tiravam aquele espírito de nacionalidade, aquele espírito de união. É por isso que a Síria, usando esta tática de guerra, eles exterminaram com o Reino do Norte. O Reino do Norte nunca mais se levantou. E daí você pode perguntar assim: mas como que depois na Bíblia vai aparecer algumas pessoas que era de tal tribo, de tal tribo, de tal tribo, e que eles pertenciam a essas 10 tribos do norte, se eles foram dizimados? Acontece o seguinte, que antes que o Reino do Norte fosse exterminado, muitos habitantes do Reino do Norte migraram para o sul. Então daí se preservou as outras tribos, mas não lá no local original. Eles então foram incorporados pelo Reino do Sul. Então por isso que ainda, depois na Bíblia, nós vamos ainda encontrar citações assim que a pessoa pertencia a alguma dessas tribos, e essas tribos eram do Reino do Norte. Mas é por causa disso. Então, eles tinham o rei da Síria, o reino da Síria, tinha essa tática. Então por isso que aqui está falando que o rei da Síria trouxe povos de outros locais para habitar ali na Samaria, no território do Reino do Norte. E o pessoal do Reino do Norte, eles foram deportados para outros locais, e ali eles se misturaram e desapareceram. É por isso que você vai compreender, lá na época de Jesus, que fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque ali era uma mistura entre os judeus, que ficaram ainda na terra, porque, logicamente, que não tinha a mínima condição deles deportarem todas as pessoas. Então, eles deportavam uma parte da população. E uma parte da população permaneceu ali. Só que essa parte que permaneceu aí, eles se misturaram com as outras nações. E daí nós vamos chegar lá na época de Jesus, e nós vamos encontrar lá que os judeus não se davam com os samaritanos. Por que eles não se davam com os samaritanos? Porque eles haviam se misturado com outros povos. E Deus havia proibido o seu povo de realizar casamento misto. Compreenderam? É importante nós sabermos essas conexões, até para que nós possamos compreender. Nós estamos estudando lá no livro de Atos de manhã, né? Então nós vimos lá que a primeira palavra foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia, e depois na Samaria. Depois da nação de Israel ali, quem recebeu a primeira palavra foi os samaritanos, que eram meio irmãos, então, dos judeus. Meio irmãos por quê? Porque eles haviam se misturado. Então, este é o contexto. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. É interessante porque nós vemos assim em algumas passagens das Escrituras que o leão, ele é o símbolo da justiça de Deus. Em várias ocasiões, Deus manda leões para que extermine o povo. E aqui acontece a mesma coisa. E um dia vai acontecer isso, né? O leão de Judá vai pisar os seus inimigos com a planta dos seus pés. E aqui aconteceu. Eles não serviam ao Senhor, e o Senhor mandou leões para que exterminassem uma parte do povo. Pelo que disse ao rei da Síria. Foram lá falar para o rei lá da Síria. As gentes que transportam... as gentes, quer dizer, pessoas de diversas nações. As gentes que transportastes e fizestes habitar nas cidades da Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Então os povos pagãos, eles tinham essa crença de que cada terra tinha o seu Deus. E você precisava aprender a adorar o Deus que fosse daquela terra.
E eles foram lá e falaram assim, que não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Irmãos, esses homens aqui, eles eram pagãos. Mas quando eles começaram a ser atacados por aqueles leões, eles não começaram a pensar assim, está tendo um problema lá de caça, os leões não estão conseguindo as suas presas. Então, como eles não conseguem as presas, eles estão atacando os homens. Então, a gente precisa lá povoar lá com vários animais, porcos espinhos, e etc, javali, etc, para que aqueles animais possam servir de alimento para os leões e eles não atacam os homens. Ou então, os leões se multiplicaram muito, então a gente precisa exterminar um pouquinho dos... Eles não pensaram isso. Assim que eles começaram a observar aquele problema, sabe a conclusão que eles chegaram? É o Deus da terra. É o Deus da terra que está fazendo isso. Nós não estamos adorando o Deus da terra e, portanto, ele está nos castigando. E é por isso que vem esses leões, estão nos comendo, nos atacando. Irmãos, qual a leitura que a gente faz daquilo que acontece ao nosso redor? De novo, nós estamos falando aqui com um povo pagão, que não conhece o Senhor. Eles só conheciam deuses estranhos, mas eles fizeram essa leitura. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós observamos o mundo e fazemos uma leitura simplesmente humanística, culpamos a natureza, culpamos o homem, porque está vendo muita chuva, ou está vendo muito calor, ou está vendo isso, ou está vendo o vírus, Covid-19, AIDS, outra coisa. E nós começamos a buscar explicações humanas para aquela situação. E não fazemos uma leitura espiritual de que Deus está por detrás de todas as coisas. Embora, muitas vezes, Deus usa o homem, usa a natureza para fazer aquilo que ele quer. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, tirar Deus da história. Tem uma teologia que está se espalhando aí, que muitas pessoas não conhecem, é o teísmo aberto. Não sei se vocês já ouviram falar. O teísmo aberto é o seguinte: Deus está de férias. Estou simplificando logicamente, né? Deus está de férias. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele estabeleceu os seus mandamentos, mas o mundo caminha naturalmente, Deus não intervém mais em nada. Essa teologia, ela surgiu muito forte quando houve aquele tsunami no Japão. Lembra-se, né? Alguns anos atrás? Muitas mortes, etc. Daí, como que os teólogos, eles podem explicar um Deus que faz com que aconteça uma tragédia daquela e milhões de pessoas morram? Criancinhas inocentes, vovozinhas amáveis, tiozinhos legais. Então, para defender Deus, o que as pessoas fazem? Não, Deus não tem nada a ver com isso. O homem interferiu na natureza, o homem devastou as matas, o homem queima combustíveis fósseis, e camada de ozônio, e frio, e calor, e as geleiras que estão derretendo. Percebe? Daí, eles ficam advogando a Deus. Deus não precisa de advogado.
Deus não precisa de advogado. Interessante, porque, irmãos, você percebe que a gente não encontra nas Escrituras Deus se defendendo? Deus tentando provar que Ele existe? Não tem isso nas Escrituras. Quando Moisés pergunta para o Senhor, Senhor, quando eles perguntarem quem o Senhor é, o que eu falo? Eu sou. Fala isso. Mas esse... Eu sou. Mas ele... Não se preocupa não, ele vai ver. Usando um linguajar popular. Ele vai ver quantos paus se faz uma canoa. Quando ele atravessar o Mar Vermelho, as canoas não vão adiantar. Não é assim? Então, irmãos, nós não precisamos ficar explicando Deus. O que nós precisamos explicar é o homem, que é inimigo de Deus, que está morto em seus delitos e pecados. O problema não é Deus. Deus é santo, santo, santo. É que o homem, ele se vê bom. E como ele se vê bom, qualquer ação de Deus, ele acha que Deus é mau. O juiz que aplica uma pena a um criminoso, o juiz é mau ou o criminoso que é mau? É o criminoso que é mau, não é o juiz que é mau. O juiz está apenas aplicando a lei. E é isso, irmãos. O que acontece? Esses dias, eu já contei aqui um tempo atrás, né? Eu fui fazer um curativo e a enfermeira pegou e perguntou assim para mim, o que você acha desse negócio do Covid, o surgimento da Covid, né? O que você acha a respeito disso? Eu falei assim, olha, a causa imediata, a explicação imediata, pode ser lá que surgiu lá num laboratório da China, ou então o homem pode ter adquirido lá esse vírus de morcego, de animais, etc. Isso pode acontecer. Agora, a causa imediata, a causa remota, a causa original, a causa maior, é Deus. É Deus. E por acaso, vocês conseguem enxergar que toda essa calamidade que está acontecendo no mundo inteiro tem aproximado o homem de Deus? Claro que não. Vê a balbúrdia que está o nosso país, a divisão que está o nosso país, a falta de amor que está o nosso país. Vê nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os protestos que estão lá na Europa. Um é negacionista de uma coisa, outro é negacionista de outra coisa, e o outro é negacionista de outra coisa, e todo mundo é negacionista. Se me perguntar, eu digo não. Né? Essa é a... Então, aqueles povos que estavam ali, eles perceberam que era Deus que estava por detrás daquilo. E nós não. Irmãos, Deus controla todo o universo. Deus controla todos os acontecimentos. E Ele usa a natureza para isso. E Ele usa leões para fazer isso. Tem um outro trecho na Bíblia, fala com que ele faz com que uma ave lá do Oriente venha para o Ocidente. E de repente, essa ave, ela entra numa turbina de um avião e mata centenas de pessoas. Um vento forte, um raio, uma tempestade. Não há acaso. Deus decretou todas as coisas. Essa semana eu estava... Vocês me conhecem, sabem que eu sou um pouco beligerante, né? Tipo assim, né? Eu pago para não entrar numa briga, mas depois que eu estou na briga, eu pago 2 para não sair, né? Então, a pessoa fala assim, os inimigos de Deus, né? Olha os inimigos de Deus, pergunta dos inimigos de Deus. Mas se Deus decretou todas as coisas, para que eu preciso fazer isso, aquilo ou aquele outro? Você não conhece nada das Escrituras. Você não conhece nada das Escrituras. Você não sabe que Deus decreta os fins, mas Ele estabelece os meios? Ele quer salvar uma pessoa. Ele vai salvar aquela pessoa. Só que Ele vai levantar pessoas para levar o Evangelho para aquela pessoa. Ele vai levantar pessoas para orar em favor daquela pessoa.
ele decreta os fins, mas ele estabelece os meios pelos quais aqueles fins vão ser atingidos. Então aqui, o fim qual que era? Aquelas pessoas morressem através do ataque dos leões. Ele levanta os leões. Como ele fez isso? Não tem explicação no texto. Pode ser que os leões estavam com fome, pode ser que a população de leões estava muito grande, um monte de coisa. Mas a razão é a seguinte: Deus levantou os leões para fazer a justiça de Deus. Porque Deus é mau? Ou porque aqueles homens eram inimigos de Deus? Porque aquelas nações que habitaram aquelas terras por séculos, eles foram expulsos de lá? Porque eles eram idólatras. Porque eles serviram a outros deuses. E aqui a história se repetindo. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, e que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. O rei da Síria concordou com aquilo. Não falou assim: isso é bobagem. Isso é bobagem. Mata os leões. É só acabar com o leão, acabou o problema. Percebem? Um rei ímpio. Deus está por detrás daquilo. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos. Então ele foi levado lá para Samaria, e agora o rei da Síria mandou que ele retornasse lá para ele ensinar o povo a servir o Deus da terra, servir ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. E Deus havia proibido o seu povo de oferecer os seus filhos como sacrifício. Isso era proibido pela lei de Deus. E olha tudo o que estavam fazendo naquela terra. Quer dizer, e aqui, então, muda as coisas. Eles aprendem a servir ao Senhor, mas eles continuam servindo o seu próprio Deus. Isso chama-se sincretismo religioso. Então você pode ter a sua fé, mas você pode acrescentar outras coisas da sua fé. Então você pega um pouco do cristianismo, você pega um pouquinho do espiritismo, você pega um pouquinho das religiões orientais e fala assim: o que vale é ter fé. O que vale é a sinceridade do coração. Nós não estamos cansados de ouvir isso? Irmãos, nós estamos ouvindo isso em púlpitos que já foram ortodoxos. Nós estamos ouvindo isso em púlpitos de grandões da denominação batista. Pastores batistas que vão pregar em convenções batistas e congressos batistas aí, pregando isso. Que o que importa é você ter a sua fé. Uns falam isso mais claramente, e outros falam não tão claramente, porque se eles falarem muito claramente, eles podem perder o emprego deles. Mas é isso. Um tempo atrás, eu, a Lenice, o André e a Lígia, nós fomos visitar uma igreja muito conhecida, pertinho daqui, lotada, pessoas famosas no auditório, jogadores de futebol da seleção brasileira no auditório, e de repente, o pastor solta uma dessa, que o inferno vai ser esvaziado, que Cristo morreu por todos, portanto, todos serão salvos, inclusive os inimigos.
Eu quase levantei. Falei, não, eu quase levantei. Olha, foi por pouco. Eu quase levantei e falei assim, cadê os anciãos dessa igreja? Cadê os presbíteros dessa igreja? Cadê as pessoas sadias de fé nessa igreja? Que ouve um homem desse falar uma bobagem dessa e ninguém protesta? Mas temiam também ao Senhor dentre os do povo. Constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Irmãos, é um retrato da nossa pátria. Você conversa com as pessoas que se dizem cristãs, ela tem umas misturas de tantas coisas. Você liga nesses programas evangélicos da televisão, até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Até o dia de hoje fazem. Quer dizer, aqui tem o sentido, assim, que até quando o livro foi escrito não havia parado ainda, mas é uma profecia isso daqui, continua até nos dias de hoje. Não temem o Senhor. Então, quer dizer, quando a pessoa, ele pensa que serve ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele está servindo outros deuses, na realidade, qual é o resultado final? Não temem ao Senhor. Não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo, não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante dele, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Sobre a antiga aliança que o Senhor havia feito com seu povo, né? Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele ofereceis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Por isso que crente não tem medo de macumba. A gente não chuta por uma questão de... A gente não vai ofender também, mas a gente não tem medo. Nós não tememos outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. De novo. Êxodo 20, 2 a 6. Então, Deus dando o mandamento, e esse é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então o mandamento não é só para adorar a Deus. É não ter outros deuses diante dele. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Ele avisou que ele iria visitar a iniquidade do povo. E aqui como que ele visitou a iniquidade do povo? Ele arrancou o seu povo ali da terra de Samaria, espalhou por todas as partes do mundo e trouxe outras pessoas ali. E aquelas pessoas continuaram adorando outros deuses. E o Senhor mandou os leões. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém,
eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Nós vamos agregar mais um Deus. E daí ele vai ficar satisfeito. Foi isso que aconteceu. Ele vai ficar contente. Porque nós vamos começar a adorar eles. A ele também. Mas, eles mantiveram a adoração aos seus antigos deuses. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim também fazem seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. O que ele está falando aqui? Geração após geração. É a mesma coisa. É a história da humanidade. Na época de Abraão, na chamada de Abraão, toda a terra servia a outros deuses. Inclusive, Abraão era um adorador da lua. E o Senhor chamou, separou e santificou Abraão. Então essa história dos avós, dos pais, dos filhos, dos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos dos filhos, até o dia de hoje. Quais são as reflexões que nós podemos trazer desse texto para nós, no dia de hoje? Que estamos aí 2.800 anos dessa história. Primeira pergunta, para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Para aqueles que ainda não foram chamados ao Evangelho. Nós temos servido ao Senhor? Nós temos servido ao Senhor. Aquele mandamento que nós vemos lá em Êxodo capítulo 20, não é só para o povo de Deus. Aquele é para todas as criaturas de Deus, para todos os homens. E no dia que nós comparecermos diante de Deus, que todos irão comparecer diante de Deus, os homens serão condenados porque eles não cumpriram os mandamentos de Deus. Mas eu não sabia. Não é porque nós desconhecemos a lei que nós estamos livres de cumprir a lei. Então, essa é a primeira pergunta. Eu tenho servido a Deus? Agora, eu quero fazer uma pergunta para aqueles que já foram chamados ao Evangelho. Para aqueles que conhecem a Deus. E a pergunta é essa, é a reflexão. Temos servido só ao Senhor? Quando nós lemos a história da igreja primitiva, e nós vemos milhares e milhares e milhares e milhares de mártires que foram mortos em Roma, no Coliseu, ou então eles foram empalados nas estradas, lá na Via Ápia do Império Romano. Cristãos transformados em tochas humanas para iluminar os jardins e palácios reais. Nós perguntamos assim, por quê? Por que tanto ódio por esses homens? Porque eles eram cristãos? Porque eles acreditavam em Deus? Não era por isso. Eles viviam numa terra, numa cultura, que eles tinham 1000 deuses. 1000 deuses. Então, acrescentar mais um Deus, aqueles 1000, aqueles milhares, não faria a menor diferença. Então eles poderiam servir ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro, a Cristo. Mas sabe por que eles se ofendiam? Porque eles adoravam somente ao Senhor. Eles acreditavam somente em Cristo. Então não era o fato deles serem cristãos que ofendia. O que ofendia era o fato deles serem só cristãos. Porque
eles eram obrigados a adorar a César. Mas como que isso acontecia? Então, a imagem de César, ou o próprio César, se apresentava diante da pessoa e bastava a pessoa fazer uma pequena reverência. Não precisava nem falar nada. Bastava ela fazer uma pequena reverência, pronto, estava livre da morte. Ave César, salve César. Mas Deus havia requerido do seu povo servir e temer somente a Ele. E esses nossos irmãos, que estão nos esperando, eles se negaram a fazer isso. Eles temeram só ao Senhor. E porque eles temeram só ao Senhor, eles não temerão a morte. Mil e 500 anos se passaram, desde essa época aí, né? E por volta do ano 1500, a cristandade estava completamente entregue ao sincretismo religioso novamente. Então, o que era ensinado, as pessoas completamente analfabetas, não liam as Escrituras, não tinham acesso às Escrituras, estavam proibidas. Elas não podiam de duas formas. A lei não permitia, e também elas não podiam porque elas não eram alfabetizadas. E só tinha a Bíblia em latim. Elas mal falavam no seu próprio idioma, então não tinha acesso às Escrituras. Aquilo que elas aprendiam é aquilo que elas ouviam dos sacerdotes, dos padres, e os padres, por sua vez, também não estudavam nada, tinham ouvido de outro. Então, o que eles aprendiam? Eles aprendiam o seguinte, que a base da fé eram as Escrituras e a tradição. Eles aprendiam que nós éramos salvos pela graça e pelo mérito. E nem pensavam, assim, mas se é graça, como que pode ter mérito? Não são antagônicos? Se eu tiver mérito, eu não estou anulando a graça? Claro, mas... Se até hoje as pessoas não param para pensar isso, dentro da igreja, vão pensar isso 500 anos atrás, onde que ela colocava o pescoço dela a prêmio? De forma nenhuma. Hoje em dia nós vivemos a mesma coisa. As pessoas falam, não tem um cristão que fala que nós não somos salvos pela graça, mas basta 2 minutos de conversa e você vê que ele tá acreditando também que é graça e mérito. Então eles acreditavam nisso. A salvação era graça e mérito. Era a fé e as obras. Você era salvo pela fé, mas você também tinha que fazer a sua parte. Você era salvo por Cristo, mas tinha os colaboradores. Tinha Maria, tinha os santos da igreja. E por consequência, a glória não ia só para Deus. A glória ia para o próprio pecador, que ele fez tudo para merecer a salvação. Ia para a igreja, ia para o sacerdote, Vieram os reformadores, os protestantes, e já começou isso com os pré-reformadores, né? E falaram não! Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. O que fez a diferença? Se eles saíssem dizendo a Escritura, a graça, a fé, Cristo, glória a Deus, não teria problema nenhum. Porque muitos deles morreram. Porque muitos deles foram presos. Porque eles pregavam só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. E glória somente a Deus. Percebe? É disso que as pessoas não gostam. É isso que as pessoas odeiam. E foi isso que acontecia lá também. Eles serviam o Senhor. Só que não era só o Senhor. Deus não exige apenas adoração.
mas também adoração exclusiva. Agora, essa pergunta, assim, se nós temos adorado só o Senhor, é uma pergunta que a gente responde com a boca. Porque nós podemos estar enganados. Porque a gente não tem um altar em casa. Porque a gente não faz uma romaria, porque a gente não tem imagens na igreja, nem na nossa casa. A gente pode responder, não, eu adoro só o Senhor. Mas não é assim que a gente responde essa pergunta. E não é para mim também que você responde. É para você mesmo. Agora, como que eu sei que se eu estou servindo só ao Senhor? Daí, você precisa olhar a sua agenda. Como está a sua agenda? Se alguém observar a sua agenda, o seu dia a dia, ele vai chegar a essa conclusão de que você serve só ao Senhor? Como que você ocupa o seu tempo? Quando a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar, o que significa? Que você pode estar fazendo qualquer coisa, você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, você pode estar lavando louça, você pode estar lavando sofá, você pode estar passando roupa. Mas a tua mente está onde? Percebe? Então, o teu tempo, como que é? Os seus afetos. Seu coração. Irmãos, eu estava pensando quando eu estava meditando nisso daqui, é tão fácil nós temermos ao Senhor. É fácil. Mas sabe uma coisa muito difícil? É nós termos afeto pelo Senhor. Como é difícil nós amarmos a Cristo. Como é difícil nós não almejarmos o céu, mas nós almejarmos a companhia de Cristo. Simplesmente por ele ser Cristo. Não é verdade isso? Nós amarmos Cristo por quem ele é. Os nossos pensamentos. As nossas motivações. Porque a gente pode estar fazendo a coisa certa. E as pessoas falam, puxa, aquele é um servo de Deus. Mas às vezes, a gente vai ver, ele não é servo de Deus, ele é servo dele mesmo. Porque ele está fazendo uma coisa aparentemente para Deus, mas na realidade, ele está fazendo para ele, porque ele quer reconhecimento, ele está querendo merecer o céu, um monte de coisa. Então, o que ocupa a maior parte dos nossos pensamentos? Das nossas motivações? O que nós fazemos com os nossos dons e talentos? Então, talvez profissionalmente, nós somos experts naquilo que fazemos. PhD, especialistas. Fazemos com esmero, com dedicação. E quando nós vamos fazer as coisas para Deus, é de qualquer jeito. É qualquer tempo. A palavra de Deus nos ofende, né, irmãos? É sobra que fica para ele? Ah, não! Isso é para profissional. Tem gente que ganha para fazer isso. Ah, Deus está olhando o coração. Irmãos, o Nilson pode, que entende um pouco de música, pode confirmar para vocês. As grandes composições que nós temos nos dias de hoje, a maior parte daqueles grandes artistas, foram feitos para Deus, aquilo. Aquelas músicas são apreciadas. Então, quando as pessoas observam onde que eu uso meus dons e talentos, elas vão perceber que eu temo só o Senhor, eu sirvo só o Senhor. E os nossos bens, o nosso patrimônio, o nosso dinheiro? Se alguém ver aí o meu orçamento, ele vai perceber. Então, não é aquilo que eu falo, mas é a leitura da minha vida que vai dizer se eu temo, se eu sirvo, se eu sigo só o Senhor. E daí sabe o que acontece?
Todos nós somos reprovados. Todos nós somos reprovados. E quando eu vou testemunhar a respeito do Senhor, através de Cristo, é só o Senhor que eu testemunho? Porque ele falou que nós deveríamos ser testemunhas dele. Agora, quando eu vou testemunhar dele, é só dele que eu testemunho? Porque eu estou cansado de ver as pessoas darem o testemunho, e quando ela vai dar testemunho, ela dá testemunho dela. Porque eu era assim, 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 daí eu fiz isso, 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 e agora eu sou assim, assim, assim. Isso é testemunhar de Cristo? Isso é testemunhar de Cristo? Eu falar de mim? Daquilo que eu fiz? Ah, porque eu era um alcoólatra? Eu era um boêmio? E daí eu abri meu coração? Eu abri meu coração? E Cristo entrou e agora eu não sou mais. Glória a quem? É Ele que abriu o coração dele. É Ele que fez o esforço. Então percebe, irmãos, até quando a pessoa pensa que ela está testemunhando de Cristo, ela está falando mal de Cristo. Então por isso que quando nós vamos testemunhar de Cristo, nós falamos de Cristo. Eu era um perdido, eu era um sujo, eu era o inimigo de Cristo. Ele me chamou, Ele me limpou, Ele me lavou, Ele me salvou. Foi Ele. E você, o que fez? O que eu fiz? Eu me sujei para Ele poder me limpar. Eu estava perdido, eu estava morto. Isso é testemunhar de Cristo. E muitas vezes o testemunhar de Cristo, sabe o que é fazer? É falar para a pessoa, ó, você precisa parar de fumar. Você precisa parar de beber. Você precisa parar de fazer isso. Precisa parar aqui, precisa ir para a minha igreja. Precisa dar o dízimo, precisa isso, precisa aquilo. Isso é testemunhar de Cristo? Como diz aquela frase popular, nem aqui nem na China. Testemunho. E a última reflexão. Temos levado o nosso testemunho de fé em todos os lugares? Porque aquele povo era pagão. E eles foram enviados para outras nações. E o que eles levaram juntos? O Deus deles. E quando nós vemos os nossos irmãos lá do primeiro século, quando eles começaram a ser perseguidos, e eles foram dispersos, junto com eles levavam o quê? O Evangelho. Sabe por que o Evangelho se espalhou? Porque aqueles primeiros irmãos que nós tivemos, eles foram perseguidos. E na perseguição eles foram dispersos. Mas aonde eles iam, eles levavam o Evangelho. E esses pagãos aqui, eles fizeram a mesma coisa. Eles vieram de outros lugares, vieram para a Síria, só que junto com eles trouxeram os deuses deles. E muitas vezes, a gente vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e a gente parece agente secreto. A gente não testemunha a respeito de Cristo. Olha, irmãos, eu estou cansado de ver pessoas que às vezes eles mudam de cidade e nem igreja eles vão procurar. Um dia desses aí eu estava vendo uma pregação do Paul Washer e ele falou que a pessoa, quando ele vai mudar de local, de cidade, antes dele procurar uma casa, ele precisa saber se lá tem uma boa igreja. A pessoa muda de país, então, na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, estão cheios de gente que se dizem crentes. E porque eles saíram aqui do ambiente em que favorecia a comunhão, etc., chega lá, esquece. Não procura os irmãos, não procura ter comunhão, não procura testemunhar. E quantos, milhares e milhares de homens. Quando eu falo homens, hoje em dia a gente precisa explicar isso, né? Quando fala homens, estamos falando de homens e de mulheres, né? Que
perderam as suas vidas por causa disso. Porque onde eles iam, eles testemunhavam de Cristo. Só Cristo. Só a graça. Só a fé. Isso vale para o nosso ambiente de trabalho? Irmãos, hoje em dia, o nosso ambiente de trabalho, a nossa faculdade, a nossa escola, muitas vezes é um ambiente muito pior do que você ir para uma civilização inimiga de Cristo. Os nossos inimigos estão almoçando com a gente. Estão estudando com a gente. Estão trabalhando com a gente. João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único. Tem espaço aqui? Para você ser um cristão, mas ao mesmo tempo você poder ler o horóscopo? Poder ir numa mesa branca? Poder fazer uma romaria ali ou ali? Tem espaço para isso? Te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A oração de Jesus. Palavra de Jesus. Quero encerrar lendo Atos 17, 29 a 31. Paulo chega em Atenas. E o espírito dele, se você ler lá no capítulo 17, você vai ver que o espírito dele se atormenta. Ele se revolta. Sabe por quê? Porque ele vê idolatria em todas as partes. E ele começa a fazer um discurso, e lá a partir do versículo 29 diz assim, ele falando, apresentando o Deus desconhecido. Isso aqui é final daquele discurso dele ao Deus desconhecido, Então ele fala assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens. Sabe o que é notificar? Não é convite, é uma ordem. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É por isso que até aqueles povos que nunca ouviram falar de Cristo, no dia do juízo, eles serão condenados, porque eles foram chamados ao arrependimento e eles não se arrependeram. Ainda mais nós. Quão mais severo será o juiz conosco, que temos ouvido dia após dia o chamado ao arrependimento e a gente não se arrepende. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, por meio do leão da tribo de Judá. De um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é o chamado do Evangelho, chamado ao arrependimento. Então nós vimos, irmãos, que nós não servimos só a Deus. Nós servimos a nós mesmos. Nós servimos o nosso orgulho. Nós servimos os nossos interesses, as nossas vontades. Não é verdade? É verdade, irmãos. Eu não estou falando de você, estou falando de nós. E o chamado do Senhor é para que nós nos arrependamos disso, desse nosso pecado, e possamos depositar aos pés de Cristo. E Ele é o nosso Salvador. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém?
Vamos orar. Pai, nós sabemos que até o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, depende do Senhor. É o Senhor que nos concede o arrependimento verdadeiro. Por isso nós te suplicamos, Senhor, dá-nos arrependimento. Dá-nos temor ao Senhor. Que o nosso coração, que os nossos afetos sejam dirigidos primeiramente ao Senhor, primeiramente a Cristo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça essa obra nas nossas vidas, Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.